do DEPEN. Então, você que se prepara aí para o concurso do Departamento Penitenciário Federal, seja muito bem-vindo aqui à plataforma, ao canal do Colégio Tiradentes. A melhor equipe de professores está aqui para ajudá-lo a conseguir a sua tão sonhada aprovação e ingresso aí no Departamento Penitenciário Federal. Nós vamos resolver alguns exercícios das normas que integram essa disciplina. É um conteúdo relativamente aí extenso, mas eu vou falar como o nosso amigo delegado, professor João Pereira, falou agora há pouco. A gente não tem muito tempo para estar reclamando, para ficar então chorando não. A gente tem mais que arregaçar as mangas, sentar a bundazinha na cadeira e estudar pra caramba para conseguir aí garantir uma vaga aí neste órgão tão conceituado que é o nosso DEPEN. Beleza? Então nós vamos começar aqui a nossa aula, vamos falar um pouco aqui sobre as normas que integram essa disciplina. Acompanhe aqui comigo na tela. Então nós temos conhecimentos complementares, é a nossa disciplina. Nós vamos resolver alguns exercícios aqui dessa disciplina. Especificamente, nós vamos resolver sobre o Departamento Penitenciário Nacional. Sou o professor Gilmar e aqui, só para a gente começar, a nossa disciplina ela é composta por várias normas, decretos, leis e portarias que compõem aí esse conteúdo programático. Nós temos, por exemplo, o decreto 649 de 2007, que trata do Regulamento Penitenciário Federal. Nós temos aí a portaria 199 de 2018, que trata sobre o regimento interno do Departamento Penitenciário Nacional. Nós temos a Lei 10.693 de 2003, a Lei 11.907 de 2009, que trata das carreiras da área penitenciária federal. Nós temos a Lei 11.473 de 2007, que dispõe sobre a cooperação federativa no âmbito da segurança pública. Nós temos a Lei 13.327, que trata das carreiras da área penitenciária federal. A Lei 11.671 de 2008, que trata sobre a transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais. Nós temos o decreto 6877, que regulamenta a referida lei. E, por fim, nós temos aí a portaria 11 de 2015, que aprova o manual de assistência das assistências do sistema penitenciário federal. Conteúdo extenso, mas não tem muito jeito, não tem muito o que reclamar, é meter as caras, é estudar pra caramba, é ver os principais tópicos de cada uma dessas normas, para a gente garantir aí pontos preciosos lá no dia do nosso concurso. Então nós vamos começar, não vai dar para a gente ver especificamente nessa aula de hoje todas essas normas, mas eu separei aqui algumas questões para a gente iniciar aqui o estudo dessa disciplina, a começar pelo decreto 649 de 2007, que trata do Regulamento Penitenciário Federal. Beleza? Então vamos lá, começando sobre os múltiplos aspectos do decreto 649 de 2007. Julgue os itens seguintes. Questão de número 1, nós temos o Sistema Penitenciário Federal é constituído pelos estabelecimentos penais federais subordinados ao Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça. Então, a questão de número 1, a questão básica, fala bastante aí do nosso sistema penitenciário, fala de sua subordinação ao Departamento Penitenciário Nacional. Quando a gente fala do Departamento Penitenciário, a gente tem que lembrar que o DEPEN é um órgão executivo que acompanha e controla a aplicação da Lei de Execução Penal e das diretrizes da Política Penitenciária Nacional. É importante demais a gente atentar
que o nosso Departamento Penitenciário Nacional é responsável pelo sistema penitenciário, cujos principais objetivos são o isolamento das lideranças do crime organizado, o cumprimento rigoroso da lei de execução penal, custódia de presos condenados, presos provisórios, sujeitos ao regime disciplinar diferenciado. Olha só como o nosso DEPEN hoje ele exerce um papel fundamental no que diz respeito ao nosso sistema penitenciário federal. O nosso DEPEN, ele também tem como objetivo fazer com que todos os presos perigosos, de alta periculosidade, os líderes de organizações criminosas, possam cumprir as suas penas dentro das diretrizes da lei de execução penal. O detalhe é que o DEPEN, ele alcança ainda os presos responsáveis pela prática reiterada de crimes violentos, presos responsáveis por ato de fuga ou grave indisciplina dentro do sistema prisional de origem, presos de alta periculosidade que possam comprometer a ordem e a segurança pública, bem como réus, colaboradores presos ou delatores premiados. Olha só quantos objetivos aí importantes são desempenhados aí pelo nosso Departamento Penitenciário Federal. O detalhe dessa questão que trata do nosso decreto 649, o regulamento penitenciário, ela foi retirada do artigo 1º, ela é básica, ela trata exatamente sobre o nosso sistema, que é constituído pelos estabelecimentos penais federais e subordinados ao nosso DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça. A questão de número 1, sem maiores problemas, ela está correta, ok? Mais uma introdução aí, essa questão de número 1, ela se reporta aí ao início do nosso decreto, mas essa parte mais introdutória aí sobre o sistema, bem como sobre o próprio Departamento Penitenciário Nacional. Questão de número 2, compete ao Departamento Penitenciário Nacional no exercício da atribuição que ele confere o parágrafo único do artigo 72 da Lei de Execução Penal, a supervisão, a coordenação e a administração dos estabelecimentos penais estaduais e federais. Uma questão que foi retirada aqui do artigo 2º do decreto. Olha só o detalhe. Essa questão ela trata aí sobre competências do DEPEN e cita o parágrafo único do artigo 72 da Lei de Execução Penal. O detalhe, o artigo 72 da Lei de Execuções Penais, ele traz exatamente as atribuições do DEPEN. Dentre elas, nós temos aí, por exemplo, no inciso 1 do artigo 72, acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional. Inciso 2, inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais. Também a atribuição aí do DEPEN assistir tecnicamente as unidades federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidas nesta lei. Também é atribuição do DEPEN, e aí nós vamos lá para o inciso 6, o inciso 7, nós temos aí estabelecer mediante convênios com as unidades federativas o cadastro nacional das vagas existentes em estabelecimentos locais destinadas ao cumprimento de penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de outra unidade federativa, em especial pelos presos, para presos sujeitos ao regime disciplinar. Importante
a gente atentar para o seguinte: esse artigo de número 72, citado aqui na questão de número 2, ele sofreu inúmeras alterações. Dentre elas, nós podemos citar a lei de número 13769 de 2008, que alterou, de 2018, que alterou aqui esse artigo 72 da LEP, que trata das competências, das atribuições aí do nosso DEPEN. A questão cita o parágrafo único, mas é importante a gente dizer que a Lei 13769 de 2018, ela trouxe aí uma nova redação ao artigo, extinguindo o parágrafo único e criando aí os parágrafos 1º e 2º na referida do artigo 72 da referida lei. Portanto, esse parágrafo único, hoje, ele foi transformado aqui em parágrafos 1º e parágrafo 2º. De qualquer forma, a questão número 2 está errada, porque a supervisão, a coordenação e a administração dos estabelecimentos penais federais seria o correto e não estaduais, como está descrito na questão. Portanto, a questão de número 2, ela está errada, ok? Muito bem, é importante demais a gente atentar que essa parte aqui da nossa disciplina de conhecimentos complementares do Departamento Penitenciário Nacional, é necessário demais que você conheça a Lei de Execução Penal. Ela está ligada demais a toda essa parte aqui dessa disciplina. Então, para conhecer aqui essa parte específica do DEPEN, você precisa conhecer a Lei de Execuções Penais, que também, lógico, integra aí o conteúdo programático do nosso concurso. Beleza? Questão de número 3. Os estabelecimentos penais federais têm por finalidade promover a execução administrativa das medidas restritivas de liberdade dos presos provisórios ou condenados cuja inclusão se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso. Então, a questão que foi retirada aqui do artigo 3º do nosso decreto, observe que trata sobre as finalidades dos estabelecimentos penais federais. Dentre elas, nós temos aí a promover a execução administrativa das medidas, muito bem, das medidas restritivas de liberdade, seja dos presos provisórios ou seja dos presos condenados, cuja inclusão se justifique no interesse da segurança ou ainda do próprio preso. Observe que essa questão está exatamente em consonância com a letra do artigo 3º aí do nosso decreto 649 de 2007. Portanto, a questão 3 ela está correta. Beleza? Show de bola. Muito bem. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço a todos que estão assistindo aqui a nossa aula, nossa maratona DEPEN. Deixa eu pedir aqui para você curtir aqui o nosso vídeo, para que a gente possa então deixar aqui no final essa aula salva aqui no YouTube. Então vou pedir para você curtir, compartilhar aí, pedir para o pessoal curtir, para que a gente possa atingir aí pelo menos 1000 likes para deixar aí a aula salva aqui no canal. Beleza? Show de bola. Continuando, nós temos aí a questão de número 4, ainda sobre o nosso decreto 649 de 2007, que trata aqui a questão sobre o artigo de número 4, que já diz o seguinte: os estabelecimentos penais federais também abrigarão presos provisórios ou presos condenados sujeitos ao regime disciplinar diferenciado previsto
no artigo 1º da Lei 10.792, de 1º de dezembro de 2003. Observem que essa questão, ela trata sobre a aplicação ou sobre os estabelecimentos penais federais abrigarem aí presos provisórios ou presos condenados que estejam sujeitos ao tal de regime disciplinar diferenciado. E aí o professor pergunta, professor, mas vamos lá, o que é esse regime disciplinar diferenciado? E aí a própria questão, ela trata aí de uma lei de 2003, o artigo 1º da Lei 10.792 de 2003, que por sua vez, essa lei altera a Lei de Execuções Penais. E a Lei de Execuções Penais, a nossa LEP, ela trata sobre esse regime disciplinar diferenciado, artigo 52. Quando a gente fala de regime disciplinar diferenciado, necessariamente a gente precisa lembrar do artigo 52 da LEP. E olha como é interessante, esse artigo ele sofreu alteração aqui no ano de 2019, ano passado. Importante que você estude por materiais atualizados, a Lei 13.964 de 2019, essa lei alterou o artigo 52 da Lei de Execuções Penais. Os estabelecimentos penais federais, eles também abrigarão presos provisórios ou presos condenados que estejam sujeitos ao tal de regime disciplinar diferenciado. E o artigo 52 da LEP, ele diz que o regime disciplinar diferenciado, ele terá as seguintes características, para a gente poder entender. Duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. No regime diferenciado, o preso será recolhido em cela individual. No regime diferenciado, as visitas, elas serão quinzenais, de até 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente com duração de 2 horas. No regime disciplinar diferenciado, o preso ele terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para banhos de sol em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Vale a gente lembrar ainda que nesse regime disciplinar diferenciado haverá entrevistas, as entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, é um direito do preso, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Haverá fiscalização do conteúdo da correspondência. E no regime disciplinar diferenciado, participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Então, olha como o próprio nome sugere, o preso ele está cumprindo aí um regime disciplinar e é um regime disciplinar diferenciado. Há um maior rigor aqui para o preso, que pode acontecer em razão da prática de fato previsto como crime doloso por parte do preso, desde que constitua aí, fato previsto como crime doloso que constitua falta grave e também quando vem a ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas. Esse regime disciplinar ele pode ser aplicado tanto a presos provisórios como a presos condenados. Portanto, essa questão de número 4, ela está correta. Muito bem, importante demais. Vale a gente destacar aqui mais uma vez que a Lei de Execuções Penais, a nossa LEP,
ela está diretamente ligada ao nosso conteúdo, né? Para a gente entender aqui as normas que integram o nosso conteúdo, a gente precisa compreender e entender e dominar a nossa lei de execuções penais, ok? Questão de número 4, portanto, está correta. Questão de número 5. Os presos condenados não manterão contato com os presos provisórios e serão alojados em alas separadas. Nós temos aqui a questão de número 5, que trata exatamente do artigo 5º, aqui do nosso decreto. Vale a gente ainda destacar outros artigos para melhor compreensão do assunto, artigo 84, parágrafo 1º e parágrafo 3º da Lei de Execuções Penais, a nossa LEP. Mais uma vez, essa questão, ela trata exatamente sobre a distância que deve haver dentro das unidades em relação dos presos condenados em relação aos presos provisórios. E é importante demais a gente entender que para um melhor cumprimento da pena dentro das regras impostas pela Lei de Execuções Penais, é importante demais que os presos condenados sejam mantidos de forma distante dos presos provisórios. Eles devem ser alojados, inclusive, em alas separadas. Então, o artigo 84 da LEP, ele enfatiza muito isso aqui para nós, tá certo? Então, essa questão de número 5, de acordo aqui com o decreto, essa questão está correta. Beleza? Muito bem. Então, os presos condenados, eles não manterão contato com os presos provisórios e serão alojados, lógico, em alas separadas, ok? Questão de número 6, nós temos aqui o estabelecimento penal federal. O estabelecimento penal federal tem somente as seguintes características: destinação a presos provisórios e condenados em regime fechado, e a capacidade para até 208 presos. Olha só que questão interessante essa aqui para nós. Nós temos aqui o artigo 6º que trata dessa questão, os incisos 1 ao inciso de número 6. Observe que a questão, ela diz: o estabelecimento penal federal tem somente as seguintes características. Lógico que essa questão está errada. Os nossos estabelecimentos penais federais, eles possuem ainda muitas outras características. Além da destinação a presos provisórios e condenados em regime fechado e a capacidade para até 208 presos, como características aí dos estabelecimentos penais, nós podemos citar a segurança externa e guaritas de responsabilidade dos agentes penitenciários federais. A gente lembra ainda que esse decreto, ele ainda trata, né? Ele é de 2007, ele ainda trata dos agentes penitenciários lá na sua redação original. A gente lembra que houve uma transformação do cargo, né? Agente de execução penal, porém, ainda é mencionado o agente penitenciário federal. Se aparecer na prova, a banca não pode considerar incorreto por isso. Segurança interna que preserve os direitos do preso, a ordem e a disciplina também é uma característica do estabelecimento penal federal. Acomodação do preso em cela individual e existência de locais de trabalho, atividades socioeducativas e culturais, esporte, prática religiosa e visitas dentro das possibilidades do respectivo estabelecimento penal. Portanto, a questão de número 6, ela está
errada. Essa questão está